Olá, caríssimos alunos, professor Gilson, com mais uma videoaula de matemática. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós daremos continuidade ao nosso estudo de matemática financeira. Olá, caríssimos alunos, professor Gilson, com mais uma videoaula de matemática, onde estaremos dando continuidade ao nosso estudo de matemática financeira. Então, fizemos aí a primeira atividade e nós vamos nos preparar agora para a segunda atividade do terceiro bimestre do ano letivo de 2022. Sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem e que possam aproveitar essa videoaula para enriquecer o conhecimento matemático de vocês. Então, vamos à nossa apostila. Então, aqui nós temos a apostila, que é objeto do nosso estudo. Nós finalizamos com a atividade na página 6, então iremos agora à página 7 da nossa apostila. E a gente começa aqui abordando o item 9, que é juro. O que vem a ser juro? Vocês já viram alguém falar de vingança e dizer: ah, você vai me pagar com juro e correção monetária, você vai me pagar com juro. Quer dizer, você vai pagar além do que você pegou emprestado, né? Então imagine que você pegou R$100 emprestado e quando você for pagar, você pagou 110. Significa que você pagou R$10 de juro. Então o juro, ele é visto dessa maneira, é um valor a mais do que você pegou emprestado. E ele começa dizendo aqui exatamente em empréstimo, está aqui, ó. Então ele diz o seguinte, ó, quando uma pessoa realiza um empréstimo no banco, ela deve pagar, além da quantia emprestada, um valor a mais, correspondente ao juro. Quer dizer, quando você pega um valor emprestado no banco, esteja ciente que você, quando for devolver esse valor, você devolve um pouco a mais, correspondente ao juro. Esse juro ele depende da taxa, depende do tempo, de vários elementos aí, ó. Então, você pode entender esse juro, que ele está se referindo do dinheiro que você pegou emprestado, como um aluguel, pelo período em que o dinheiro ficou emprestado. Então, eu peguei aí R$100, passei um mês com ele, está comigo, né, os 100, quando eu for devolver para o banco, vou pagar o banco, ele não vai querer só os 100, ele vai querer um valor do aluguel do dinheiro. Então, vamos dizer que a taxa seja de 5%, ele vai querer R$105 de volta. Então, quando uma pessoa faz uma aplicação, outra forma que aparece o juro, agora nesse caso aqui no primeiro, você pagou o juro. No segundo caso é quando você faz uma aplicação financeira, quando você pega o seu dinheiro e empresta para o banco. Então, poupança ou outro investimento. Quando você empresta o seu dinheiro para o banco, também envolve juro. Nesse caso, a pessoa recebe juro. Então, tem duas situações. Quando eu pego o dinheiro emprestado do banco, eu pago o juro para o banco. Quando eu empresto o meu dinheiro para o banco, eu recebo juro. De acordo com o período em que essa quantia ficou aplicada. Agora, é uma coisa bem interessante aqui, eu já adianto para vocês. Se você pegar do banco R$100 emprestado, e quando você for pagar, você deve pagar mais ou menos R$105, ou seja, R$5 de juro. Se você emprestar o seu dinheiro para o banco, imagine que tu deixou o teu dinheiro lá na poupança R$100 durante um mês. Aí quando tu vai pegar de volta, o banco te paga 50 centavos de juro. Quer dizer, o juro que o banco paga para ti é muito, muito, muito menor do que o juro que você paga para ele. Por isso que os banqueiros são ricos. Quando o pagamento de uma fatura é efetuado com atraso, outro caso em que ocorre juro. Então imagine só, eu tenho a minha conta de luz, ela vence dia 11, eu paguei dia 15, eu já vou pagar juro. Então eu já vou pagar um valor a mais do que seria o valor da minha fatura. Então, quando o pagamento de uma fatura é efetuado com atraso, ou seja, o valor dessa fatura é acrescido de juro correspondente ao tempo de atraso. Então, nesse tópico nós iremos estudar juro. Existe basicamente dois tipos de juro, juro simples e o juro composto. Então aqui nós vamos estudar esses dois, juro simples e juro composto. Tem um outro tipo de juro, que é o ligado à amortização, mas nós vamos estudar lá no outro item, tá? Então aqui, nesse tópico, nós vamos estudar juro simples e juro composto. Vamos iniciar aqui com o juro simples. Calculamos o juro simples por meio de uma fórmula, ele já está te dando direto aqui, olha. Como você vai calcular juro simples? Então você vai usar essa fórmula aqui, ó. A fórmula é J, que é igual a C vezes I vezes T. Ou seja, J é o juro,
C é o capital, I é a taxa de juro cobrada e T é o tempo. Veja só, o J é o juro, o valor do dinheiro que você está pagando. Esse valor do dinheiro que você paga de juro, ele depende de três coisas. O valor do juro que você vai pagar, ele depende do capital, ou seja, em cima de que dinheiro está sendo aplicado o juro. Ela depende também da taxa que está sendo cobrada e também depende do tempo que esse dinheiro vai ficar aplicado. Então imagine que você emprestou um capital de R$ 100 durante 3 meses com a taxa de 5% ao mês. Quer dizer, cada mês você vai ganhar R$ 5. Então o teu juro vai ser no final quanto? Deve ser 15? Deve ser R$ 15, né? Porque são R$ 5 em cada mês. Como você deixou emprestado 3 meses, então você vai ganhar R$ 15 de juro. Ok? Então, o juro gerado por um determinado capital, ele depende da taxa que está sendo aplicada, a taxa percentual, e o tempo dessa aplicação. Aí aqui ele diz para nós, ele faz uma espécie de demonstração da legenda, né? J, juro. C, capital inicial. O capital inicial é aquele que tu começa a tua transação financeira. I vai ser taxa de juro. Então veja só, I é taxa, não é T, é I. E o T, ele vai ser o período de tempo. Então, I, taxa de juros simples, em decimal. Veja só, embora o problema muitas das vezes ele te dá a taxa em percentual, para você utilizar na fórmula de juros simples, você vai ter que usar essa taxa em decimal. Você vai ter que transformar de porcentagem para decimal. Então, o que vem ser o montante aqui? Olha? Por exemplo, se você pegar R$ 100 emprestado e você pagar R$ 5 de juro, quanto que você vai devolver? Só R$ 100 ou só 5? Não, você vai devolver 105. Ou seja, o capital que você pegou emprestado mais o juro produzido por esse empréstimo. Então isso aí nós chamamos de montante. Montante é a soma do capital com o juro. E a gente tem uma fórmula que já dá direto para nós esse montante. Veja que aqui não aparece o valor do juro, não aparece o J aqui, ó. Então direto ela já te dá o montante, ela já te dá o capital acrescido do juro. E a fórmula é essa aqui, ó. Então aqui, olhando a legenda, M é montante, C é capital, I é taxa de juro, no caso juros simples, e o T é o tempo, período de tempo. Aí tem uma observação aqui, ó. Ao utilizarmos as fórmulas apresentadas anteriormente, temos que verificar se a taxa de juro e o período de tempo estão em uma mesma unidade. Por exemplo, se a taxa de juro é dada em ano, o período de tempo também deve estar em ano. Em caso em que isso não ocorra, nós devemos transformar a taxa de juro ou período de tempo na mesma unidade. O que isso quer dizer? Muitas das vezes não. Quando você lê um problema, você tem que observar a taxa. Como fica a taxa? 2% ao mês. Um dinheiro aplicado, um capital aplicado por durante 3 meses com juro de 2% ao mês. Veja só, período de tempo, meses, taxa de juros em meses. Então tem que estar na mesma unidade. No juros simples, uma taxa de 2,1% ao mês, por exemplo, equivale a 25,12% ao ano. Como é que eu encontrei? Veja só, se tu está tendo uma taxa de 2,1 ao mês, tu quer transformar essa taxa em ano, basta tu multiplicar por 12. Por quê? Porque um ano tem 12 meses. Então, se num mês é 2,1%, já está dizendo aqui, ó, A, um mês. Então, quando eu multiplico por 12, essa taxa vai ser ao ano. Então, 0,252% ao ano. Da mesma maneira, uma taxa de 36% ao ano, agora está em ano. Como é que eu transformo essa aqui em mês? Aí, nesse caso, eu vou dividir por 12. Então, 36 dividido por 12 vai dar 3. Quer dizer, uma taxa de 36% ao ano, ela equivale a 3% ao mês. Duas taxas são equivalentes quando, se aplicarmos em um mesmo capital,
capital e duração e durante o mesmo tempo produzem montantes iguais. Então, o que ele está querendo dizer? As taxas são equivalentes quando o montante que elas produzem para mim no final do período é o mesmo valor. Aí eu tenho um exemplo aqui já para a gente ver a aplicação disso aí. Eu vou ler ele aqui e vou fazer no nosso quadro. Simone fez uma aplicação de R$ 1.000 durante 7 meses com a taxa de juros de 0,657% ao mês. Aí aqui, calculando o montante. Então vamos calcular o montante que Simone recebeu. Bom, então eu tenho aqui o seguinte, se trata de uma aplicação, quer dizer, alguém está emprestando o seu dinheiro para o banco e vai receber o seu capital de investimento e mais o juro que ele produziu. Então, o capital de investimento mais o juro produzido, a gente chama isso de montante. E é isso que ele está querendo saber. Qual o montante? Ou seja, além dos R$ 1.000 que ela aplicou, quanto de juro ela vai sacar no final? Então, o montante é o capital que ela aplicou, mais o juro produzido. Então, é isso que ele está querendo saber aqui nesse problema, qual o montante. E aí nós temos as informações aqui. Ó. O capital inicial foi de R$ 1.000, esse capital foi aplicado durante 7 meses e a taxa de juro ao mês foi de 0,657%. Okay? Veja só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar essa taxa que está em percentual e vou transformar ela em decimal. Ou seja, eu vou pegar 0,657% e vou dividir por 100. Se eu estou colocando dividir, então isso aqui já vai sair. Bom, como eu estou dividindo por 100, eu vou caminhar essa vírgula mais 2 casas para a esquerda. Então vai ficar assim. Vamos ver. A vírgula inicialmente ela estava aqui, ó, entre o 0 e o 6. Então andando 2 casas. 1, 2. Então a taxa que eu vou usar é essa aqui. Pessoal, não esqueça. Sempre que você for trabalhar com a fórmula, você tem que transformar essa taxa em decimal. Então você tem que pegar a taxa que está em percentual, dividir por 100 para que ela fique em decimal. Aí observando também o seguinte, o tempo está em meses, a taxa está em meses. Né? Então está tudo favorável. Só é agora utilizar a fórmula de cálculo de montante. Qual é a fórmula? Fórmula M, que é igual capital, vezes 1, mais a taxa, vezes o tempo. É aqui que eu vou substituir. M é o montante, C é o capital. O capital é de R$ 1.000. 1 mais a taxa, que é 0,00657, vezes o tempo. O tempo é de 7. Então, o montante vai ser igual. Aqui eu tenho, no parênteses, eu tenho uma soma e uma multiplicação. Primeiro eu tenho que multiplicar. A regra é essa daí. Para fazer isso, eu vou usar a calculadora científica, para a gente multiplicar bem rápido. Então, é 0,00657 vezes 7. Então, dá 0,04599. Então, 1 mais 0,04599 é igual a 1.000 vezes 1 mais 0,04599, é só colocar esse 1 aqui, ó, é 1,04599. Então vamos ver agora o montante quanto vai ser. Para multiplicar 1.000 vezes isso aqui, é 1, 2, 3. Então anda a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então vai ficar aqui. Quer dizer, o montante vai ser de 1.045,99. Vamos interpretar o que ele está dizendo aí. Simone pegou R$ 1.000, aplicou no banco, no fundo lá de investimento, durante 7 meses. Qual a taxa? 0,657% ao mês. Depois que se passaram 7 meses, Simone sacou R$ 1.045,99. Perceberam? Aqui dentro já está o R$ 1.000, que é o dinheiro que ela investiu, o capital dela inicial, e o juro produzido.
Nesse caso, como ela aplicou 1.000 e recebeu de volta 1.045,99, o juro produzido aqui, embora não esteja explícito aqui no cálculo, eu posso saber se o montante foi de 1.045,99 e a aplicação inicial de 1.000, então 45,99 foi o juro. Né? Mas percebam que não apareceu o juro aqui no meio, quer dizer, essa fórmula aqui ela já me dá direto o montante. Ou seja, o valor que eu apliquei mais o juro produzido. E aí, conforme nós fizemos no quadro, está aqui, olha, separou o capital, o tempo, aqui de 7 meses, né, tempo igual, T igual a 7, a taxa, veja só que a taxa foi transformada aqui ó, em decimal. Então, deslocou a vírgula duas casas, a vírgula estava entre o 0 e o 6, ela foi deslocada duas casas para a esquerda, ou seja, multiplicado aí por 100. Né? Sempre a taxa tem que estar em decimal, só para chamar a atenção. Aqui a aplicação da fórmula e o resultado 1045,99, conforme nós tínhamos visto anteriormente. E nós temos aqui no item 11 atividades resolvidas sobre juro e juros simples. Primeiro diz assim, ó, Sérgio aplicou R$ 12.000 no sistema de juros simples e após 10 meses retirou um montante de 2.900. Aí a pergunta aqui, qual a taxa de juro? Essa é a R8, nós vamos fazer ela já no quadro para ver como fica. Veja que lá ele diz assim, Sérgio aplicou 12.000, então o capital é 12.000. No sistema de juros simples, bom, se é juros simples, eu já sei que a fórmula que eu vou usar é 1 mais I. Então, se trata de juros simples, montante é me dado por... Tem duas formas de juros simples. Eu tenho essa que já me dá o montante e tenho aquela outra que é do juro. Essa segunda fórmula aqui, ela me dá o juro com um capital aplicado a uma taxa a determinado tempo. Essa de cima já me dá montante. Se você olhar o problema, ele diz assim, Sérgio aplicou 12.000, então esse é o capital inicial, o capital de aplicação, no sistema de juros simples. Então pode ser uma dessas duas fórmulas. E após 10 meses, então tempo, 10 meses, o tempo está em meses, ele retirou um montante. Então a fórmula que nós vamos usar é de cima. Eu vou até apagar essa de baixo para não confundir. Ele retirou um montante de 12.900. Veja só, ele aplicou 12.000 e retirou 12.900. E a pergunta que quer saber lá é qual é a taxa mensal de juro. Então ele quer saber quem é o I. Taxa mensal de juro. Vamos substituir os elementos na fórmula aqui. Veja só, eu vou transcrever a fórmula. Aqui mesmo, eu vou pegar M, eu tenho 12.900, capital 12.000, I, 1 mais I é a taxa que ele está querendo, vezes o tempo. O tempo é 10. Então, veja só, é 1, 2, 3, 4 incógnitas. Eu tenho 1, 2, 3. Então eu posso encontrar a quarta incógnita operando matematicamente. Vamos lá. Bom, depois que eu substituo os elementos aqui na minha fórmula, agora o negócio é operar matematicamente. Né? Então eu vou repetir aqui. 12.000 vezes. Aqui não dá para somar um mais 10i. E dá para multiplicar aqui, né? I vezes 10, 10i. Vai ficar assim. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou repetir o 12.900, que é igual... Aqui dá para multiplicar. Eu vou fazer assim, ó. 1 vezes 12.000 mais 12.000 vezes 10i. Então vai dar 12, 1, 2, 3, 4 i. Então, 12.000 vezes 1, 12.000. 12.000 vezes 10i, 120.000i. Ok? Veja, como não dá para somar aqui, eu vou multiplicar usando a propriedade distributiva. O 12.000 que está aqui fora, multiplica os dois que estão dentro do parênteses. O sinal de mais continua e eu não preciso mais do parênteses. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar tudo que está
a direita da igualdade, trazer para a esquerda. E tudo que está à esquerda eu vou levar para a direita. Eu gosto muito de fazer isso porque quando eu faço essa mudança brusca, eu não preciso mexer com o sinal. Então ela vai ficar assim. 12.000 mais 120 mil i, que é igual a 12.900. Veja que fica até mais simpático, né, o cálculo, porque a letra I está do lado esquerdo. Então agora eu vou fazer assim. 120 mil i é igual a 12.900. Quem está somando passa para cá subtraindo. Então menos 12.000. 120 mil i é igual a 12.900 menos 12.000 é igual a 900. Agora isolando o i. 900, veja só, 120.000 está multiplicando o i, então ele vai passar para cá dividindo. Se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, são 4 zeros, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar isso aqui, eu cortar esse zero com esse zero com esse. Aí vai ser igual a 9 dividido por 1.200. Então eu vou fazer esse cálculo aqui na calculadora científica para ser mais prático, mais rápido, né? Então é o que? 9 dividido por 1.200. Aí ficou 7,5 vezes 10 a menos 3. Como a minha calculadora científica, o resultado está me dando notação científica, 7,5 vezes 10 a menos 3. O que isso significa? Bom, esse menos 3 aqui em cima quer dizer que essa vírgula eu vou deslocar 3 casas para a direita, para a esquerda. Então fica assim. Vamos ver se deu certo. Veja, anteriormente a vírgula estava entre o 7 e o 5. Aqui, ó. Menos 3, então eu vou 3 casas. 1, 2, 3. Para eu deslocar essas casas, eu tenho que preencher com zero, porque senão a vírgula não teria como andar. Então eu já preenchi com essa quantidade de zeros aqui. Aí eu saí daqui, aí vem 1, 2, 3. Então 0,0075. Só que essa taxa aqui, ela está em decimal. Eu preciso transformar essa taxa em porcentagem. Para isso, basta só multiplicar por 100. Aí lá vai de novo. Agora eu vou com a vírgula 2 casas, para a direita. 1, 2. Então o resultado, 0,75% ao mês. Ok? Então, só reprisando rapidinho aí. Ó. Quando eu dividi 9 por 1.200, eu encontrei essa notação científica aqui. Aí eu transformei essa notação científica em números que a gente costuma ver. Então, esse menos 3 significa que a vírgula desloca 3 casas. Ficou 0,0075. Mas isso está em decimal. Para eu colocar o resultado, a taxa que foi aplicada ali, eu preciso de porcentagem. Aí eu multipliquei por 100. Então, 0,0075 vezes 100 vezes, estou multiplicando. Então, a vírgula 2 casas para a direita. Por que 2 casas? Porque aqui eu tenho 2 zeros. Então, são 2 casas. 0,75% ao mês. Essa é a taxa de juros em que foi aplicada aqui a correção monetária aqui do nosso camarada aí. Dá para perceber aqui, olha, aqui a resolução. Claro, ele faz aqui de uma forma mais rápida, né? Mais direta. Então tá aqui, feito o cálculo, tudinho. Quando chegou aqui, ele optou em passar o 12.000 dividindo logo os 12.900, porque ele estava multiplicando. Ó. Veja, ele não aplicou aqui a propriedade distributiva como eu fiz. Ele não multiplicou o que estava fora do parênteses com esses dois de dentro aqui, ó. Ele optou em passar esse que estava multiplicando e dividindo. Você pode fazer isso também, não tem nenhum problema. Aí o resultado está aqui, 0,0075, e ele pegou esse valor e transformou ele em porcentagem. Aí, portanto, a taxa de juros é de 0,75%. Passemos então aí para R9, que é a próxima atividade resolvida de juros simples e juros.
E ele diz assim, ó, qual é o prazo necessário para que... Opa, prazo necessário, ele está querendo saber agora o tempo. Qual o prazo necessário para que um capital... Veja, eu já estou começando a extrair dados aqui, ó. Prazo necessário, ele quer saber o tempo. Um capital de 450, esse é o C. Dobre de valor, ou seja, ele quer saber se eu aplicar R$ 450 e quando é que eu vou conseguir sacar 900? Por isso que ele está falando dobre de valor. Então o montante nesse caso é 900. E o juros simples de 1% ao mês. Então ele quer saber, se eu aplicar R$ 450 com juros simples de 1% ao mês, quando que eu vou sacar 900? Então vamos fazer isso aí no quadro. Extraindo os dados do problema, eu já tenho que o capital de investimento é R$ 450, a taxa de juros é de 1% ao mês. Como ele fala qual o tempo, então eu já sei que T é o que ele está querendo saber, ele está querendo encontrar o tempo. Qual o tempo que esse capital dobra de valor? Então, quer dizer, quando eu for sacar esse capital que eu investi, ele quer saber qual o tempo que ele dobrar. Então, quando? Todo dia eu vou lá olhar. Olhei agora, ainda não dobrou. Olhei agora, ele não dobrou. Então, quando atingir um montante de 900, que é quando o capital dobra, é o tempo que ele está querendo. Bom, tratou de montante, então a fórmula de montante... Pessoal, essa fórmula ela tem que estar na massa do sangue, tem que estar decorada mesmo. A questão é decorar. Então, montante, capital, vezes 1 mais a taxa, vezes o tempo. Aí eu tenho as informações. O montante é 900 e vamos substituir. Capital, 450. 1 mais a taxa. Opa, taxa de 1% ao mês. Só que essa taxa está em porcentagem, então eu vou transformar em decimal. Como que eu faço? Eu vou dividir por 100. Cadê aqui no isolamento? Dividido por 100 vai ficar 0, olha, duas casas decimais. Ó. Então está aqui, ó. 1, 2, 0. Então 0,01 vezes o tempo. Aqui, ó, substituir a taxa 0,01 vezes o tempo que eu estou procurando. Eu vou fazer o seguinte aqui, olha. Eu já vou de cara pegar tudo que está à esquerda, trazer para a direita, e tudo que está à direita da igualdade eu vou trazer para a esquerda. Então fica 450 vezes 1 mais 0,01t, que é igual a 900. Agora eu vou fazer o seguinte, em vez de multiplicar aqui primeiro, eu vou pegar isso aqui que está multiplicando e eu vou passar ele para cá dividindo. Então vai ficar 1 mais 0,01t, que é igual... Vejam que esse 450 ele está multiplicando parênteses, então ele passa para o segundo membro dividindo. 1 mais 0,01t, 900 dividido por 450 dá 2. Então, agora esse 1 que está somando, ele é positivo. Veja, não é esse mais que eu estou falando, ele está aqui, ó. Mais 1, eu vou passar para cá menos 1. Então, 0,01t é igual a 2 menos 1. Dando continuidade aqui, t vai ser igual a 2 menos 1, dá 1. 0,01 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Só eu vou fazer essa divisão aqui sem usar a calculadora, de uma forma bem prática. Veja só, se eu tenho 0,01, para desaparecer essas casas decimais, como são duas casas decimais, eu vou multiplicar por 100. Fazer a mesma coisa com o de cima. Então, 1 vezes 100 dá 100. 0,01 vezes 100, eu vou deslocar a vírgula duas casas. Então, 1, 2, vai dar 1. 100 dividido por 1 dá 100. Então, o tempo são de 100, o quê? Como a taxa estava em meses, o tempo são de 100 meses. Né? São 100 meses que esse meu dinheiro vai ficar depositado lá. 8 anos. Só que 8 anos, veja só, 8 anos, ele usa 96 meses. Então, 8 anos e 4 meses. Bora ver se dá certo agora.
8 vezes 12 mais 4. Tem que dar 100 isso aqui. Ah, beleza. Então é isso. São 8 anos de aplicação do meu dinheiro lá e mais 4 meses para poder eu sacar R$ 900. A gente passa agora para R10. Para um cliente que atrasa o pagamento da fatura mensal, uma companhia de abastecimento de água cobra multa diária de 0,4% sobre o valor da fatura do mês. A gente já tem aqui uma taxa. Veja que ela é diária, então é 0,4% ao dia sobre o valor da fatura do mês. Essa fatura do mês, que é o valor que é cobrado, é o capital. Então eu já tenho aqui a taxa e tenho o capital. Ah, tem só a informação do capital, mas não diz valores, né? Para ver que ele não está interessado nessa coisa aí. Então ele diz assim: o fornecimento de água é interrompido quando o valor da multa torna-se maior que 20% do valor da fatura sobre o qual incide a multa. Considerando um mês com 30 dias, então essa informação aqui é interessante porque o mês contábil ele é sempre dado como 30 dias. Determine o número de meses e dias de atraso até que a companhia faça o corte do fornecimento de água por falta de pagamento. Então vamos extrair essas informações aqui. Então a primeira coisa que eu vou ter aqui, veja só, a companhia de abastecimento de água cobra uma multa diária, então a taxa vai ser de 0,4% ao dia. Aí, essa é a primeira informação que eu vou tirar. Sobre o valor da fatura, no caso a fatura, ela vai ser o capital. Veja que não tem essa informação, então eu deixo ser mesmo, fatura é o capital. Então o fornecimento de água é interrompido quando o valor da multa. Pessoal, veja só, se você tem a fatura que você vai pagar por mês, mais a multa, veja só, então vamos supor que a fatura seja de R$ 100 e a multa seja de 10. Quando é que eu vou pagar com atraso? Eu não vou pagar 110, ou seja, a fatura mais a multa. Ah, professor, mas a fatura era só de 100, mas teve uma multa de 10. Então a multa é o juro, a fatura é o capital. O que eu vou pagar pode ser chamado de montante. Ok? Então, eu posso dizer que a multa é o juro. Aqui, ó. Então, multa é igual é o juro. Opa, perdão. Então, multa, nesse contexto aqui, é o juro. Aí ele diz o seguinte: fornecimento de água é interrompido quando o valor da multa, ou seja, quando o juro torna-se maior, o juro é maior que 20% do valor da fatura. Mas quem é a fatura? A fatura é o capital. Então, quando o juro for maior que 20% do capital, então vai acontecer o corte quando o juro, que é a multa, for maior que 20% do capital. Nesse caso, o capital é a fatura. Então, se eu ler de acordo com o problema, fica assim: quando a multa for maior que 20% da fatura, vai haver o corte. Então, vai haver o corte nessa condição aqui. Aí eu já posso dizer o seguinte: a multa, que é isso aqui, né? Então, a multa vai ser 0, transformando isso aqui em decimal, em 0,2 vezes o capital, ou seja, 0,2C. Essa é a multa. Então, vamos colocar aqui multa. Melhor o juro, né? Então, o juro. Pronto. A gente já sabe que a multa é igual ao juro. Então, agora eu vou pegar isso aqui. Ó. Essa coisa aqui eu já transformei. Ela está aqui, 0,2 de C. Então, fica assim: o juro é maior que 0,2 de C. Só que quem é o juro? Se a gente pegar no juro simples, o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes tempo. Então eu posso dizer que o juro é isso aqui, ó, capital vezes a taxa vezes o tempo. E é isso que eu vou colocar aqui. Ó. No lugar de J, eu vou colocar capital vezes a taxa vezes o tempo, maior que 0,2C.
Só que tem algumas informações aqui que eu já tenho. Eu não sei quem é o capital, mas eu sei que a taxa é de 0,4. Transformando isso aqui em decimal, ela vai ficar 0,004. Veja, a vírgula estava aqui entre o 0 e o 4, então ela anda duas casas. Tá aí. Então, vezes o tempo maior que 0,2C. Bom, continuando aqui, esse C que está multiplicando e esse C que está multiplicando, eu posso cancelar os dois. Aí vai ficar assim, T maior que 0,2, 0,004 que está dividindo, está multiplicando o T, ele passa dividindo aqui, 0,004. Bom, eu vou fazer também aqui um cálculo para não usar a calculadora. Como eu tenho 3 casas decimais, eu vou multiplicar aqui por 1000 e aqui também por 1000. Então, T é maior que 0,2 vezes 1000, eu tenho que deslocar essa vírgula 3 casas para a direita. Imagine só, é assim. Vou botar uns zeros aqui só para poder deslocar a vírgula. 3 casas, então ela vem 1, 2, 3. Ela vai ficar aqui, ó. Então ela sai daqui e vai para cá. Então 0,2 vezes 1000, 200. Professor, e esses zeros aqui? Zero depois da vírgula nem conta. Então vai ser 200. A mesma coisa aqui, ó. 3 casas que eu vou andar. Então 1, 2, 3. Opa, então é 4. T é maior que 50. O que quer dizer isso aqui? T é maior que 50. Quer dizer, a água vai ser cortada quando o tempo for maior que 50 dias. Então, até 50 dias dá para ficar sem pagar essa água. Passou de 50, eles vão cortar. Ok? Porque ele fala exatamente isso aí. Ele diz que quando a multa chegar a 20% do valor da fatura, então quando é que a multa vai chegar a 20% do valor da fatura? Quando passar de 50 dias. Então, quando é que vão cortar essa água? Quando o tempo for maior que 50 dias. Porque até 50 dias, o valor da multa não passa de 20% da fatura. Mas quando for 51 dias, o valor da multa já passa. Passa de 20%. Aí é que eles vão fazer o corte. Com isso a gente chega aí ao término de mais uma videoaula, onde nós abordamos aí juros e juros simples. Próxima videoaula eu dou continuidade ao conteúdo com juro composto e amortização. Espero que isso aí tenha contribuído de uma forma positiva para o teu aprendizado, para te compreender melhor o conteúdo exposto na apostila. E até a próxima. Fui!